Fala família vascaína, tudo bem, gente? Feliz aniversário para vocês, tá, cara? Feliz aniversário pro nosso Vasco. Nesse vídeo a gente vai falar dessa polêmica, dessa bobeira, né? Na minha opinião, o Flamengo pagando mico, tá? Dizendo que não vai permitir que o Vasco jogue no Maracanã. Deu mil desculpas lá, mas o Flamengo não tem esse poder. O Vasco vai jogar no Maracanã. Vamos falar sobre isso. Vamos falar dos movimentos que o Vasco fez na justiça. Mercado da bola, alguma pincelada do jogo de ontem, mas o principal, né? Um feliz aniversário, Vasco, nosso amor, nosso primeiro amigo, né, gente? Mas vamos lá. Começando sobre a situação do Maracanã, o Flamengo diz que não, permitiu que o Vasco pediu em cima da hora, que o gramado não tá legal, inclusive até eles mandaram embora o administrador do Maracanã. Mas assim, a gente sabe que não é isso, né? E a situação piorou quando o presidente Pedrinho deu aquela resposta que o BAP estava merecendo há muito tempo, né? O Pedrinho expôs, ele é mau caráter, hipócrita, só pensa nele, e tem uma parada com o Vasco ali, né? Uma parada de, assim, o Flamengo quer tudo só para si, o Flamengo quer virar um Bayern, né? Quer dominar o campeonato, né? E aí já tem o Palmeiras, que é uma pedra no sapato. O Flamengo não quer outros, assim, igual aconteceu com o Botafogo. O meia temporada de investimento incomodou o Flamengo. E o Vasco tem esse potencial enorme de sufocar o Flamengo ali, de igual para igual, pelo número de torcida, pela história que o clube é. E, diferentemente do Flamengo, que não é um clube rico, que vive de receitas, né? Com a chegada dos Lamar, que é o do Vasco da Gama, o Vasco, independente de receita, teriam bilionários por trás, que poderiam montar um time para competir com o Flamengo de uma hora para outra. E aí, no engajamento, na paixão, não tem como ganhar da gente, né? E a outra parada, ele não quer a Leila aqui. Mas ele pode ser o maior culpado de a Leila estar vindo para o Vasco. Mas, no intuito do vídeo, gente, olha só. O Maracanã é um instrumento público. O Maracanã é um instrumento público. O Vasco vai entrar na justiça e vai conseguir jogar no Maracanã. O Flamengo não vai poder fazer nada. O Flamengo não é o dono. É um inquilino que ainda tem regras para ser inquilino, onde outros clubes podem jogar. E outra, o Vasco tem um contrato dizendo que tem domínio de 4 jogos, pode chegar a 8. Então, cara, vão pagar mico, tá? Influências do Flamengo que aparecer vão pagar mico, vão espernear. Mas manutenção sonora, a gente tem esse Januário, é nosso. Mas a gente tem o direito de jogar no Maracanã, por quê? Contribuintes de todos os clubes do Rio de Janeiro ajudaram, e torcedores, pessoas do Brasil inteiro ajudaram com impostos para o Maracanã. Então é isso. Então vocês vão pagar mico. Vasco e Vitória no Maracanã, o primeiro jogo da Copa do Brasil. E é isso. Tá gostoso de ver essa polêmica aí. Falando na questão da justiça, gente, a doutora Caroline Serbran, ela pediu que tem que ter uma auditoria antes de liberar um empréstimo, né? Só que muita gente não entende o porquê disso, porque, cara, o Vasco é o clube mais fiscalizado do Brasil. Tem o Outdog, tem fiscal da RJ, tem um monte de coisa lá. E todos eles dizem o seguinte, cara, tá tudo certo. Gente, outra coisa, o Vasco tá devendo ninguém não, tá? O Vasco tá com suas contas em dia. Quando a RJ foi aprovada, teve uma aprovação, se eu não me engano, de 90% dos credores. O Vasco tem pagando rigorosamente em dia. Esses empréstimos faz parte de quem está em recuperação de empréstimo DIP, faz parte. Então, 100% de certeza, tá, gente? O que BAP fala, Mauro César fala, Paparazzo, o Brunego fala, todos esses caras aí estão falando besteira, estão falando que não sabe, estão falando de covardia para pegar o Vasco. Só que, porra, cara, o Vasco tá com o povo, tá com tudo certo diante de si, né? E aí entrou com agravo um desembargador, para o desembargador decidir. Eu esqueci o nome do outro agente da justiça que quer reunir a galera para tentar acelerar esse processo. A gente pode ter a novidade até hoje ainda, né? O empréstimo ser liberado, a venda, o leilão da SAF também está para pouquíssimo tempo ser liberado também. Mais uma coisa, lá em São Paulo, a justiça que pediu para a 77 Carioca se manifestar quem era,
O prazo acabou ontem, eles pediram uma 15 dias de prazo. E isso mostra que tem muita coisa errada aí. Como assim, gente? A justiça pede, identifique quem é você. A gente faria isso no outro dia. Sou eu, casado, com filho, trabalho em tal lugar. A 77 levou 20 dias, não mostra quem é, ainda pediu mais prazo de 15 dias. O Pedrinho falou, cara, a gente já sabe quem é. São os que saíram do Vasco agora. Pessoas que têm influência no judiciário. Um é amigo pessoal de uma folha de desembargador. O outro também tem relações com desembargadores. E eu não duvido nada também do Flamengo, nos bastidores, que tem muita gente ligada a isso também. Tá por trás também, não, também. Mas não tem jeito. Estão tentando atrasar a venda do Vasco, mas a venda vai acontecer. E é o que eu falei para você, diferentemente da 77, o Lamacker tem muita grana mesmo. E o cara tá com gana, tá? E o BAP também pode ser responsável para a Leila vir com gana pro Vasco. Que já tem notícias dela não ficar no Palmeiras pro ano que vem. Daqui a 3 meses, gente. Aí imagina um Vasco forte com a Leila lá dentro. Aí os caras vão arrancar as calças pela cabeça literalmente, né? Então o Vasco só espera a liberação desse empréstimo para confirmar algumas contratações. Tinha aquele jogador do Estrela Vermelha, que esqueci o nome, né? São 2, né? Mas estamos juntos. No mais é isso. Mais uma vez, parabenizar o Vasco da Gama, o seu aniversário, 128 anos. Vamos finalizar com um videozinho aqui que o Vasco soltou na própria Vasco TV. E eu quero te pedir o seu apoio, meu amigo. Que você possa me seguir, deixar um comentário, sempre na defesa do Vasco. E eu só vou ganhar relevância, só vou ganhar voz se você me seguir, se você se inscrever no meu canal. Eu preciso desse apoio. Muito obrigado, tá, gente? Tamo junto. Vamos terminar assistindo o vídeo do Vasco. Vamos lá. Existem histórias que o tempo conta, e existem histórias que o próprio tempo escolhe guardar. Há 128 anos, o Vasco atravessa gerações sem deixar de ser quem sempre foi. Muda o mundo, mudam as pessoas, mudam os caminhos, mas o Vasco permanece. Mas há algo que permanece. Permanece em cada criança que aprende o que é ser Vasco, em cada voz que canta, em cada reencontro com São Januário, em cada abraço, em cada memória, em cada sonho que insiste em nascer. Porque ser Vasco nunca foi apenas torcer. É carregar uma história, é olhar para o passado com orgulho, viver o presente com paixão e acreditar no futuro com a mesma esperança de sempre. Porque o Vasco é uma ideia que atravessa o tempo, um sentimento que encontra novos lares em cada geração, uma história que continua sendo escrita todos os dias por milhões de vozes dentro e fora de São Januário. E talvez seja isso que torne o Vasco eterno. Hoje, celebramos 128 anos de tudo que fomos, de tudo que somos e principalmente de tudo que ainda seremos. Confio demais nisso. Obrigado, tá, gente? Valeu.